padrões autistas. Padrões autistas significa que o papel ele vem corrigindo, fazendo uma perna de baixa, e a gente vai ter que localizar essas formações no fundo do gráfico. Então, você quer fazer uma compra contra a tendência. Qual que é a vantagem de comprar contra a tendência? Se você acerta esse movimento, você pega o início de uma pernada de alta. E se você erra, stop loss abaixo do fundo. Então é stop loss curto com um potencial de lucro alto. Então o risco-retorno favorece muito essa operação. De repente você entra numa compra pelo padrão martelo e aí você perde um martelo, perde o segundo trade, perde o terceiro trade, no quarto você acerta. Ele paga o erro dos últimos três que você perdeu e põe no lucro. Então um risco-retorno muito favorável. Então o primeiro padrão que nós vamos estudar é o martelo. O martelo é um dos principais padrões de candle da análise técnica, um dos mais conhecidos. Ele é composto de um corpo pequenininho, pavio inferior 2,5 vezes ou mais o tamanho desse corpo, e não pode ter pavio superior, ou se tiver, desprezível, pequenininho. Igor, e o que são esses tracinhos? É para indicar que o papel tem que vir caindo. Esse desenho é só válido no fundo do gráfico e é aceito em ambas as cores, Kindle de alta ou Kindle de baixa. Então aqui no nosso exemplo pode ser verde ou vermelho essa formação. É claro que o Kindle de alta ele é mais forte, ele é mais significativo. Então vamos interpretar como foi o comportamento na bolsa para esse martelo, que o importante não é só decorar o desenho, é entender o que aconteceu. Se foi num gráfico diário, o papel, por ser Kindle de alta, ele abriu às 10 da manhã aqui, ó, nessa parte de baixo do corpo. Aí durante o dia foi levar uma mínima, deixando esse pavio inferior esticado, ou seja, os vendidos estavam mais fortes. E no mesmo pregão, o papel se recupera, começa a subir e fecha até na máxima do dia. Ou seja, houve uma retomada dos compradores. Tá? Então, quiseram derrubar o papel e durante o dia ele se recupera e fecha na máxima. Então, força compradora. Igor, quando eu identificar essa formação do martelo, eu já posso sair comprando no aftermarket no mesmo dia ou perto do fechamento do pregão? Não, você tem que esperar a validação. Todo padrão de candlestick, ele não basta só formar, ele tem que formar e validar. O que é a validação? No caso aqui do padrão altista, do martelo, é a superação da máxima dele no dia seguinte. Então, se no dia seguinte já violar essa máxima no intradiário, é a compra que você vai executar, é a compra de preferência tinha que aguardar o fechamento do próximo candle, mas muitas vezes também se aguardar sobe muito, você perde o trade. Então, passou essa máxima é compra. Outra coisa, no dia que forma esse padrão de candle, no dia que forma esse martelo, se o volume foi alto, né, se o volume foi acima da média, melhor ainda. Por isso que nessa imagem aqui do Banco do Brasil, nesse exemplo, vocês estão observando o candle com volume. Aí tem uma linha vermelha plotada no volume, é uma média de 21 períodos. Quando fez o martelo, a barra estava acima da média, então melhor, volume alto, reforça o nosso setup de compra. Então, pessoal, fez um martelinho aqui em BBS 3, no dia seguinte já validou, e olha a pernada de alta, ó. Então deu um belo potencial de lucro esse martelo, certo? Então é fácil de identificar porque é um único candle, corpo pequenininho, pavio inferior 2,5 vezes ou mais o tamanho do corpo. Quanto maior for esse pavio inferior, mais forte é esse martelo. Até a gente faz uma brincadeira aqui, é aquele martelo do Thor, aquele super martelo. Então, quanto mais esticado for o pavio inferior, melhor. Beleza? Vamos então agora para o segundo padrão de candlestick, que é um martelo invertido. Agora ele faz o desenho de um machado. É um corpo também pequenininho, com pavio superior 2,5 vezes ou mais o tamanho do corpo. E não pode ter pavio inferior, ou se tiver desprezível. Também tem que aparecer no fundo do gráfico, ó, com o ativo caindo. É tudo padrão para comprar aqui, hein, pessoal? Então, martelo invertido é chamado de inverted hammer. Olha, esse padrão, ele não é tão forte quanto o martelo, porque ele foi deixar uma máxima
vamos supor que é gráfico diário, e aí perdeu forças, mas ainda assim fechou acima da abertura. É claro, o martelo ele é mais forte, mas se você identificar o martelo invertido, também é padrão de reversão, padrão de compra. Mesma coisa que eu falei para o martelo, aceito em ambas as Só o cores, seguinte, ó, candle de alta ou candle de estou baixa. cancelando a minha Volume segunda acima entrada, hein, da velho? média também Isso eu vou fazer reforça aqui, ó. o Estamos comprados a movimento. Nesse 13,81, caso, temos o tá? gráfico da Vou colocar Gerdau, no meu gráfico stop aqui a diário, 13 vinha caindo, deixou o martelinho invertido e olha setenta a a cento e porrada, ó, trinta reais validou no e dia seguinte, risco. passou essa Então, Alvo, máxima, Danilão, validou, gira então é a daqui. compra.